ano arrancou com o ciclocross. Vítor Santos, Isabel Caetano, Fábio Ribeiro, João Pereira, João Rocha, Marco Souza, António Souza e António Silva ergueram os braços ao sagrarem-se campeões nacionais dos seus escalões na Benedita. Uma semana depois, reencontravam-se os atletas desta feita para dar términos à Taça de Portugal. Vítor Santos, Isabel Caetano, André Moreira, João Rocha, Rogério Matos e António Souza foram os vencedores da Taça de Portugal na disciplina de inverno do ciclismo. Janeiro também fica marcado pelo arranque da época de pista, com a realização no Velódromo Nacional de Sangalhos do critério José Vente Pessoa, competição que ficou marcada pelo equilíbrio entre as equipas participantes, tendo a formação da Silvia Vinhadrapos e Antir Benafiel tido mais vitórias com 4 triunfos. A Bairrada e o CRC Garbo Begas Cosmetics alcançaram 3 vitórias. Dias depois, disputava-se a primeira prova da Taça de Portugal, onde Ana Zenha, os gêmeos Oliveira e João Matias foram os primeiros a dominar. No dia 26 deste mês, Portugal competiu no País Vasco e venceu a Copa Gipuzkoa em pista, mostrando a fibra portuguesa. Neste mês, tem fim a Taça de Portugal de pista, onde Rui e Ivo Oliveira foram imperiais em júniores. Ana Zenha, Ana Lopes e Beatriz Lopes dominaram nas femininas. As restantes categorias pautaram-se pelo equilíbrio. Nos dias 8 e 9 de março, no Velódromo Nacional em Anadia, tiveram lugar os campeonatos nacionais, onde a Bairrada e a Liberty Seguros Feira KTM foram as grandes dominadoras. Individualmente, João Matias, Ana Zenha e os gêmeos Oliveira confirmaram o favoritismo e tornaram-se campeões nacionais. No dia 16 de março, teve início a época de estrada para júniores, coincidindo com o início da Taça de Portugal em Alcobaça, onde Tiago Antunes demonstrou força de campeão, vencendo isolado na primeira prova como júnior. Depois dos júniores, foi a vez dos cadetes darem as primeiras pedaladas da temporada. Os 2 grandes vencedores foram Daniel Silva e Yuri Leitão. No dia 30 deste mês, em Faf, Rui Oliveira vencia a primeira prova a contar para o troféu Revelações da Associação de Ciclismo do Minho. Em Odmira, como já tinha ocorrido na época transata, teve lugar a segunda e a terceira prova da Taça de Portugal para júniores, onde Tiago Antunes reforçou a liderança e a sua equipa mostrou superioridade neste fim de semana, ao vencer as 2 provas por intermédio de Tiago Antunes e André Crispim. O mesmo palco foi ocupado pelas femininas. Daniela Reis, André Alves e Beatriz Lopes venciam e passavam a liderar a Taça de Portugal feminina. Neste mês, teve também início a Taça de Portugal de cadetes, onde Jorge Alves foi mais forte no norte e Daniel Viegas superiorizou-se no sul. Com a aproximação da Páscoa, a Volta à Lolé aparece e teve como sucessor de Gaspar Gonçalves o júnior Ivo Oliveira, que venceu a terceira e quarta etapa da competição. De salientar o domínio dos gêmeos Oliveira, que apenas na primeira etapa não conseguiram alcançar o lugar mais alto do pódio, que foi ocupado por João Pereira. Ainda neste mês, disputou-se a segunda prova da Taça Feminina. Em Gondomar, e com a ausência da roda na frente por falta de apoios, Celina Carpinteiro, Ana Silvestre e Beatriz Lopes venciam. Roriz via vencer Miguel Coelho em júniores e Rui Miguel em cadetes. Em abril, destaca ainda para Rui Oliveira, que fechou de forma positiva a participação lusa, ao ser quinto classificado na última etapa do Tour of Istria, prova da Taça das Nações de Júniores, disputada na Croácia. Um bom presságio para o que viria a acontecer mais tarde. O mês do coração começava com a vitória de Miguel Amorim e João Almeida em Vila Chá de Ourique. Palmeira via João Pereira vencer a prova de júniores numa luta acesa, enquanto Vila Nova de Gaia coroava Yuri Leitão e Pedro Preto como vencedores da prova de Arca de Noé. Gonçalo Ferreira e André Ramalho venceram o circuito Bodas de Diamante Futebol Clube Alverca. Hugo Nunes vencia o prémio Cidade da Trofa e André Crispim o segundo prémio Manuel Martins. A Taça de Portugal de Cadetes continuava e Daniel Viegas e a sua equipa mostraram força na região sul, reforçando a liderança partindo para a última prova na frente da competição.
A Norte vencia na trofa João Costa, da formação de Barcelos. Entre as femininas, vencia em Torres Vedras Celina Carpinteiro, Andréa Alves e Beatriz Lopes. Na volta Gipuzkoa feminina, as portuguesas tiveram uma prestação muito positiva, realçando o nome de Portugal no ciclismo feminino. O mês começava com a vitória de Daniel Viegas em Matos Cheirinhos e Luís Pereira e Miguel Amorim em Ramalde. Seguia-se a conquista de Fábio Silva e Rui Oliveira em Avidos e João Almeida e Gonçalo Liaça no Prémio Vítor Rocha em Maiorga. Em junho, disputou-se a quarta prova da Taça de Portugal de Júniores, ganha por Ivo Oliveira em Mama Rosa. 5 dias depois, Amares foi o palco escolhido para atribuir o título de vencedor da Taça de Portugal de Júniores, tendo Ivo Oliveira ganho a batalha e Tiago Antunes a guerra, tornando-se de novo vencedor da competição. No ano anterior, havia ganho em cadetes. Coletivamente, a equipa da Bairrada arrecadou a Taça de Portugal. João Rocha e Álvaro Ferreira venceram em Pousada de Saramagos. Fábio Silva e Alexandre Matos bateram a concorrência na Maia, enquanto Filipe Marques venceu em Manteigadas. Junho é sinónimo de campeonatos nacionais. Prova de um dia que pode ser de glória, onde tudo pode correr mal. Em cadetes, João Almeida mostrou-se de fibra e foi o maior protagonista, fazendo a dobradinha, vencendo no contrarrelógio e na prova em linha. Em júniores, os títulos ficaram distribuídos com André Carvalho a vencer e a convencer na prova em linha e Ivo Oliveira a superiorizar-se na luta contra o tempo. Nas femininas, Catarina Larsen, Ana Lopes, Beatriz Lopes e Teresa Fernandes venciam os nacionais do contrarrelógio, enquanto Celina Carpinteiro, Andréa Alves, Beatriz Lopes e Teresa Fernandes tornaram-se as campeãs nacionais de fundo nas respectivas categorias. Penafiel foi o palco para a final da Taça de Portugal de Cadetes, tendo Daniel Viegas ganho a competição, apesar da vitória de Yuri Leitão na única prova que juntou os atletas da Zona Norte e Sul. Todavia, a equipa do Cartaxo arrecadou o título coletivo. Francisco Campos venceu o 20º Prémio Ciclismo São Pedro Adrape. Diogo Ferreira e Hugo Nunes venceram em Faf. Yuri Leitão e Pedro Preto foram os primeiros na Aguçadora. Filipe Santos venceu no Milharado e Tiago Machado em Paredes do Bairro. O já campeão nacional de fundo André Carvalho era terceiro classificado na primeira etapa do Grande Prémio General Patton, corrida da Taça das Nações de Júniores disputada no Luxemburgo. Nesta época, este mês foi mês de volta a Portugal em todas as categorias. É a prova que aquece corações e onde um dia não define o vencedor, mas pode dizer quem não o vence. Na categoria de cadetes, Daniel Viegas, numa jogada de risco e ousadia, mas que veio a revelar-se de mestre, venceu de forma clara, enfrentando o frio e o nevoeiro do Laroco, depois de se lançar ao ataque ainda antes da subida final, destornando Nuestros Hermanos, que haviam ganho no primeiro dia. Na última etapa, o Cartaxo controlou e viu ganhar Alejandro Martínez na chegada ao sprint na Maia, algo que em nada beliscou as pretensões dos comandados de Célio Apolinário. Na categoria de júniores, Pedro Preto foi o vencedor do primeiro dia, com a chegada à Maia num sprint forte e audaz. André Crispim venceu a competição e mostrou-se inteligente com a marcação aos adversários ditos favoritos. Na segunda etapa, escapou, venceu e assumiu a liderança da volta, mas o real teste viria no dia seguinte no Laroco e lá Tiago Antunes foi senhor da serra, mas Crispim mostrou que é a regularidade o principal fator a ter em conta numa prova por etapas, tendo terminado a jornada no terceiro lugar e garantindo a conquista da volta. Julho foi mês de europeu de pista em Portugal. Ivo Oliveira foi histórico para o país e venceu o ouro na perseguição individual e bronze no Omnium, ao passo que Rui Oliveira foi o bronze no Scratch. O mês fechava com a vitória de Diogo Ferreira e João Pereira em Lousada. Da Coreia do Sul vieram notícias excelentes. Depois de ter sido histórico, Ivo Oliveira faz parar Portugal ao tornar-se campeão do mundo em perseguição individual. Rui Oliveira arrecadava o bronze no Scratch, tendo os gêmeos Oliveira fechado a participação lusa no Mundial
na disciplina de Madison, garantindo mais uma medalha de bronze. Nas regionais, destaque para os triunfos de Francisco Moraes na Chamboeira, Daniel Silva e Marvin Schoelen em Paio Pires, João Almeida e Gonçalo Carvalho na Silveira, Yuri Leitão e Fábio Paiva em Rentufe, Fábio Silva e André Carvalho em Barcelos, Fábio Silva e Miguel Amorim em Santa Marta do Portozelo, Yuri Leitão e Miguel Amorim em Argoncilhe, Diogo Ferreira e Pedro Preto em Sampaio de Oleiros e Daniel Viegas e Rui Oliveira no Turcifal. Neste mês, Tiago Antunes conseguia ser segundo classificado na prova de fundo de estrada dos Jogos Olímpicos da Juventude que se disputaram em Nanjing, na China. Um mês recheado de história para o ciclismo português. Teve lugar neste mês a última grande prova por etapas para júniores, tendo Ivo Oliveira e a sua equipa vencido e esmagado a concorrência com presença de 5 corredores nos 5 primeiros postos do pódio final. Para tal feito, contribuiu de forma decisiva o excelente tempo realizado na etapa inaugural do Grande Prémio Joaquim Leão. Em termos regionais, Miguel Amorim vencia em Alfafar, Yuri Leitão e Jorge Magalhães eram primeiros em Faf, Ivo Oliveira e Pedro Lopes em Miranda do Corvo eram os primeiros classificados. Gonçalo Ferreira e Jorge Marques venciam nas Chachalíadas e Daniel Viegas e Jorge Marques festejavam a vitória em Alenquer. Decorreu em Ponferrada, Espanha, os Mundiais de Estrada e Portugal partia com ambições, pois tinha o campeão do mundo em título Rui Costa, que desta feita terminou a prova na 23ª posição. Joaquim Silva foi senhor, tendo-se mostrado muito combativo na prova de fundo e garantido o 16º lugar. No contrarrelógio, Rafael Reis ficou a menos de 10 segundos do bronze, algo que mostra a evolução lusa. O mês começou com a derradeira prova regional do ano. São João de Ver viu Yuri Leitão e André Carvalho vencerem as provas dos respectivos escalões. Neste mês, a Seleção Nacional de Pista participou nos 3 dias de Aigle, na Suíça, onde alcançou uma vitória que coube a Pedro Preto, que se impôs na corrida por eliminação de júniores. Rui Oliveira arrecadava o 2º lugar na prova de secretos para a elite. Outubro foi mês de gala. A 2ª gala Roda na Frente Paredes Rota dos Móveis decorreu em Lordelo, com a presença do vencedor da Volta a Portugal de Elites, Gustavo Boloso, e do 2º classificado, Rui Sousa, bem como muitas outras caras conhecidas do pelotão profissional, Francisco Marques, Diogo Vieira, Yuri Leitão, João Almeida, Daniel Viegas, Gonçalo Ferreira, Ivo Oliveira, Tiago Antunes, André Crispim, Beatriz Lopes, André Alves, Daniela Reis e Celina Carpinteiro arrecadavam os troféus do evento. Neste mês, regressava à competição no ciclocross. O galego Raul Fernandes e a portuguesa Isabel Caetano ganhavam a primeira etapa da Taça de Portugal disputada no Parque Urbano de Paredes. Os outros vencedores foram João Rocha, Zaida Gonzalez, Nuno Costa, Marta Branco, Narciso Pinheiro, António Sousa e Valeriano Ponzon. A 2ª prova da Taça de Portugal de ciclocross realizou-se 21 dias depois em Jubim, Gondomar. Mauro Gonzalez, João Rocha, Zaida Martínez, Pedro Costa, Raquel Queiroz, Narciso Pinheiro, António Sousa, António Garrido e Ângela Fernandes foram os vencedores do dia. A época de pista de 2015 abre com o critério Nofre Tavares, tendo a Bairrada e a Malveira se evidenciado de todas as equipas. Ainda antes de encerrarmos o ano, decorreu a terceira de 4 provas da Taça de Portugal de ciclocross. Mirandela viu o campeão português Vítor Santos, Dizia Castro, Samuel Carreira, Zaida Martínez, Eloy Pérez, Marta Blanco, António Garrido e Ângela Fernandes vencerem. Narciso Pinheiro e António Sousa voltaram a ser os mais fortes e sagraram-se vencedores antecipados da Taça de Portugal. Nos últimos dias do ano, teve lugar em Anadia o Troféu Internacional Litério Marques, uma prova que contou com uma lista de inscritos de elevada categoria, sendo de destacar a presença do sprinter britânico Ben Swift da formação Sky. Fechamos 2014 com o terceiro lugar de Rui Oliveira na prova de Scratch.